Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Tomás Duarte, sou cofundador da Trek e estamos passando aqui para falar do relatório da Bain Company. Hoje estive no escritório da Bain em São Paulo. Bain Company, uma das coautoras da marca Net Promoter Score, uma consultoria global que estuda muito a parte de consumo, né, tendência de consumo, comportamento de consumo, formas de avaliação do consumo e por aí vai. Então, obrigado pelo convite, Ben. Foi um prazer estar aí com vocês no evento Consumer Pulse, né, no escritório da BEM em São Paulo, no Innovation Hub da BEM. E eu não posso, por uma questão de compliance aqui, um pedido da BEM, eu não posso falar sobre o relatório em todos os detalhes. Por isso que eu vou fazer uma análise crítica minha, pessoal, né? E eu não vou compartilhar aqui o relatório, eles pedem que isso não aconteça, mas tem muitos aprendizados legais. Enfim, a gente teve essas interações lá hoje e a minha ideia aqui é compartilhar algumas percepções sobre o relatório com uma análise crítica. E a BEM, né, faz esse estudo anualmente, já é a quinta vez que ela faz esse estudo, e houve todos os clientes e consumidores de todas as faixas de rendas, né, e todos os mercados aí possíveis. E essa sempre é um insumo muito importante, né? Esse material é sempre um insumo muito importante para que a gente, como empresa, guie sempre trabalhos, ações que estão alinhadas aos anseios dos nossos clientes e nós, consumidores, né? Afinal, estamos falando de nós. Mas eu queria trazer um insight, já para começar, bem relevante, que é sobre dois mercados, né? Na verdade, duas cenas, vamos dizer assim, que tem furtado, que tem roubado, né, a cena de consumo no Brasil. Eu acho que isso se repete em alguns lugares do mundo. Mas o primeiro ponto é o consumo, né, de todas as atividades digitais no Brasil. Estou falando de redes sociais, streaming, etc. O consumo disso ele tem ganhado um protagonismo muito relevante. Não é à toa que o brasileiro passa mais de 3 horas nas redes sociais, em média, das 9 horas que ele fica na internet. E esse consumo ele acaba sendo uma distração. Então, esse é um insight que a gente percebeu lá, né, nas conversas, no relatório, que isso é um ponto que é um ponto de produtividade, né? Ou seja, isso influencia no resultado das pessoas, no resultado profissional, no resultado, enfim, psicológico, no resultado de mercado das empresas e por aí vai. Então, esse consumo, ele muitas vezes ele é desenfreado, né? Então, as empresas, na verdade, as pessoas, elas querem cada vez mais colocar um freio nisso, né? Isso acaba sendo um ponto de distração, um ponto de distração indesejável, como eles citam, né? Então, isso pode ter um prejuízo à saúde e bem-estar. E o offline, né, a gente, na pergunta que eu fiz lá para um dos sócios da BEM, e o offline, ele acaba sendo um luxo. E isso em países da América do Norte, da Europa, isso já está ficando muito notório, que o offline, ele é um luxo cada vez mais caro e mais importante, né? Porque a fadiga do mundo online, né, ela gera uma estafa mental. Então, isso é viciante, literalmente, né? A gente sabe as correlações de short videos com dopamina, tem vários estudos aí falando sobre isso, o quanto que Reels, TikTok influenciam, né, no vício mesmo de acesso à internet. O seu dedo corre automaticamente ali. Mas essas distrações indesejáveis, elas furtam essa atenção do consumidor e isso eles têm, nós consumidores temos um interesse em reduzir isso gradualmente, tá? Esse é um primeiro insight que eu trago aqui, bastante relevante dos, sei lá, dezenas de slides aqui, né, um insight. O outro ponto que eu até conversei com o Ricardo Amorim lá num evento que teve em Minas Gerais, que é exatamente as bets, né? As bets, elas possuem um resultado, né, de uso, de engajamento e resultado financeiro extraordinário.
E ela influenciou na queda de receita de outros mercados, como o próprio varejo supermercadista, né? A Federação dos Supermercados fez uma pesquisa nacional e o consumo médio dos supermercados caiu em virtude das bets. Imagina só o quanto isso é grave, né? E a gente sabe que é um jogo de azar, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão deixando de investir dinheiro para apostar, deixando de gastar bens de consumo, né, e serviços para apostar, e, além disso, contrai dívidas, ou até mesmo, né, enfim, pede dinheiro emprestado regularmente, em virtude das bets, né? E um ponto bem interessante é que não é somente, a gente não está falando somente de uma classe C e D como tradicionalmente a gente pensa. Na verdade, as classes mais altas, como B e A, elas possuem um engajamento maior muitas vezes. E um outro ponto importante é que os participantes dos programas governamentais, eles também têm um engajamento bastante relevante, né? Um engajamento superior também. E o mercado de bets, né, ele monitora, na verdade, ele traz de volume, segundo o Banco Central, 21 bilhões de reais de giro, né, por mês, de receita. É algo extraordinário, né? E a gente sabe o quanto que isso, às vezes, pode ser ruim, né? Se a pessoa não tem um autocontrole, enfim, isso gera verdadeiros desastres na vida pessoal, profissional e nas famílias aí espalhadas pelo Brasil. Então, esses dois furtos aí de cena, né, da cena de consumo, falando das atividades digitais que geram essas distrações indesejáveis e também das bets, né, elas acabam sendo problemas para o consumo em 2025. Né? E um outro ponto é sobre o uso de inteligência artificial. Né? Então, quando a gente fala do uso de IA, 75% das empresas já estão usando IA. Então, isso não é novidade aqui na Track, a gente tem o OpenCX, a gente usa todos os dias para ajudar a programar, para ajudar a produzir texto, para ajudar a analisar dados, tudo isso é cada vez mais, né? A IA está protagonista aqui dentro, e não somente aqui, mas em todas as empresas. Então, 75% das empresas já utilizam IA, e eu estou falando, falando de dados da América Latina e Brasil, tá? E um ponto muito importante é que entre a população, né, 60% da população já entende que a IA é necessária, é uma prioridade máxima para os próximos 5 anos, ou seja, até 2030. Né? Então, no Brasil, 18% da população já usa IA frequentemente. Como eu aqui, utilizo todos os dias, né? Enfim, muitas pessoas do nosso círculo já têm utilizado. Então, esse é um relatório da BEM extremamente rico, né? E a gente sabe o quanto que a BEM tem esse protagonismo nessa produção de dados, e eu agradeço a BEM por todos os pontos. Um tema bem relevante também, que nós fomos ouvintes, né? Que é sobre a questão do Ozempic, né? Que são os medicamentos reguladores de apetite. E eles também influenciam na economia. A gente sabe que pessoas mais saudáveis têm problemas menores de saúde, problemas menores com alcoolismo, comem menos, né? Então, se exercitam mais, existem consequências colaterais, né? Efeitos colaterais positivos dentro de medicamentos como o Ozempic e Mounjaro, né? Que são as novidades aí mais recentes do mercado. Então, hoje, 2 a 3% da população do Brasil utilizam esses medicamentos, ou seja, está começando, enquanto nos Estados Unidos já é o dobro, né? O dobro disso. Então, esse é um dado também bem relevante para a saúde e também para os mercados em geral. A gente sabe o Ozempic, né, a Nordisk, a companhia finlandesa, né, que desenvolveu o Ozempic, o tanto que ela gerou um boom de crescimento em virtude do sucesso que é esse produto. Isso tem sido pauta até mesmo para decisões políticas, né, dentro de governos, ao ponto que, enfim, é um medicamento que pode ajudar muito uma sociedade como um todo, e influencia em outros mercados, garantindo um bem-estar das pessoas e uma longevidade também melhor. Pessoal, era isso, assim, essas pinceladas aqui nesse relatório da BEM, né, o Consumer
Pulse de 2025. Provavelmente no site da Bem aí você consegue ter Bem Brasil, né? Baixar alguma parte do material que seja. Mas muito obrigado, Bem, e a gente continua nessa parceria forte e vai ser um prazer aí sempre atuar com vocês para a melhoria do consumo no Brasil. Um grande abraço, a gente se vê em breve.